Os caras estão querendo inventar tudo que tem lá, Agora né? vamos falar de dividendos, Carol? O Barsi, por exemplo, ele é um crítico, né, a investimentos no exterior, porque ele acredita que no Brasil a gente tem as melhores oportunidades e ele foca muito na questão de dividendos. Então, para ele, não faz sentido investir nos Estados Unidos. Na visão de vocês, por que que ele tem esse pensamento? Talvez ele é um pouco mais antigo, era mais difícil naquela época investir nos Estados Unidos, e hoje, claro, talvez ele não tenha essa vontade, essa sede Não de entender precise o mais. mercado. Ou porque lá fora a gente não tem empresas boas pagadoras de dividendos? Aí, assim, empresa boa pagadora de dividendo é o que a gente mais tem lá A fora. Coca-Cola Assim, que o diga, quando pinga lá pra mim. a gente tem empresa que paga mais de 60 anos de dividendos recorrentes lá fora. É assim, você não Forma acha? crescente ainda, né? Você não Enfrentaram acha? crise. Tem até o ETF, né? O NOBL, né? Tem Dessas também. empresas. E assim, você não acha que no Brasil é impossível já uma empresa que paga 60 anos de dividendos consistentes e recorrentes? Então, assim, é um mar ali de dividendo lá fora. Só que assim, a questão do Barsi em si talvez seja, tá? Não tenho certeza disso. Mas talvez seja pelo lado de ele já ter começado aqui no Brasil e ter o foco aqui no Brasil. Então, pra ele não. Se ele pode ser muito bom aqui, e ele sabe encontrar as empresas boas aqui, porque ele vai se expor lá fora. Talvez seja esse o pensamento dele. Pô, ele conhece muito, que ele domina aqui, ele vai ganhar dinheiro aqui, tudo certo. Mas eu acho que tem pessoas que também olham só lá pra fora, ganham muito dinheiro lá fora e também não vão olhar aqui pro Brasil. Então, eu acho que é mais o foco da pessoa, porque lá fora que a gente vai encontrar talvez é mais do que aqui no Brasil. Tem um ponto assim também, se a gente for pegar o Buffett, por exemplo, só investiu nos Estados Unidos a vida inteira, né? Ou no exterior a vida inteira. Então, né, fazendo um paralelo com o Barsi, que sempre, até onde eu sei, só investiu aqui no Brasil. Mas eu acho que, de fato, o que acontece? Eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2015. Antes de 2015, era meio difícil você investir lá fora. Você abrir conta, era caro. Burocrático. As corretoras eram caras, né? E de 2015 pra cá, esse processo foi facilitado de alguma forma. Hoje você faz tudo Democratizou, sem né? sair de casa, né? Faz no próprio aplicativo e tudo mais. Então, acho que tem um pouco disso. Tem um pouco, talvez, né? Nunca conversei com ele pra entender, nunca vi os pontos dele, mas eu imagino que seja alguma coisa também de um viés. Ele fez isso a vida inteira, sempre deu certo pra ele. Tem um outro ponto também que eu acho que pode ser relevante, porque o Barsi, até onde eu sei, ele tem posições relevantes nas empresas que ele investe, muitas vezes ao ponto de indicar alguém para o conselho de administração, principalmente pelo patrimônio que ele tem, né? Ele tem, até onde eu sei, alguns bilhões de reais. Então, como ele tem, às vezes, participações relevantes em empresas que não são tão grandes aqui no Brasil, ele tem indicação no conselho, então ele tem essa gestão ativa, vamos colocar assim, no sentido de atividade mesmo, de ter alguém lá no conselho. Até onde eu sei, a Luísa, filha dele, participa do conselho de Ele algumas das mesmo. empresas. Então, assim, é o tipo de investimento dele, né? A estratégia de investimentos dele vai um pouco para essa linha. E o que é muito mais difícil de fazer lá nos Estados Unidos, porque para você conseguir indicar alguém no conselho da Coca-Cola, por exemplo, você precisaria ter um investimento muito maior. Então, tem um pouco disso. E, bom, acho que talvez seja isso, né?